Imagine que você veja um pitbull amarrado a um poste sem focinheira. O que você faria nessa situação? Creio que o mínimo seria atravessar a rua pelo outro lado. Mas por que você faria isso? Quero apresentar a vocês a densidade de significado. O que você vê na rua não é apenas um cachorro amarrado. O que você enxerga realmente é um conjunto de possibilidades. Você não enxerga o cachorro em si, você enxerga que ele pode te morder. Existe a possibilidade até dele te matar. E é por isso que você passa do outro lado, mesmo que esse cachorro nunca tenha atacado alguém durante toda a sua vida. E contei essa história para dizer que algo semelhante acontece com a gente. A nossa presença informa uma série de possibilidades, da mesma forma que a presença de uma pessoa pode informar algumas possibilidades dela. Aqui está o poder dos 4 temperamentos. Com eles, aprendemos a conhecer melhor nossas possibilidades intrínsecas, conhecer aos outros melhor. E tudo começou com um grego chamado Hipócrates, que acreditava que poderia dividir as pessoas entre 2 características, a quentura e a umidade, que quando unidos formariam 4 temperamentos distintos, baseados simbolicamente nos seguintes elementos: fogo, terra, água e ar. Essa ideia nasceu por volta de 400 a.C. É ainda popular nos dias de hoje, demonstrando a sua força por mais de 2.400 anos. E vamos começar pelo colérico, que é representado pelo fogo. E tal qual o fogo, pessoas que têm um temperamento colérico sempre buscam se expandir e liberar energia. Ou seja, são pessoas estimuladas pelas adversidades, que têm uma habilidade grande para a liderança e que gostam de desafios. Tal como o fogo, são objetivos e explosivos, porém têm uma tendência à soberba, e por conta disso, precisam treinar sua humildade. O fogo descontrolado pode acabar com a vida das pessoas ao redor, mas quando controlado, nos aquece e nos dá segurança. Da mesma forma, a pessoa colérica, quando não controlada, se torna manipuladora, impaciente e dominadora, mas quando controlada, se torna uma pessoa centrada, decidida e confiante, o que normalmente os leva a grandes conquistas pessoais. Bernardinho e Steve Jobs são 2 grandes exemplos de coléricos. Repare no olhar colérico dos 2. O próximo temperamento é o melancólico, que é representado pela terra. E como a terra, pessoas com esse temperamento têm a característica de repouso e resistência, ou seja, são pessoas sólidas, profundas e consistentes, tal como uma rocha. São analíticos, buscando sempre identificar os problemas e obstáculos. São extremamente persistentes e buscam a ordem e a estrutura. Tal como uma rocha, são difíceis de se envolver e, por conta disso, precisam buscar um maior envolvimento, entendendo que a vida é feita das coisas bobas também. Uma terra largada pode ser um local de pragas e ervas daninhas, mas se controlada, pode se tornar o local onde as melhores sementes irão germinar e dar frutos. Da mesma forma, a pessoa melancólica, quando não controlada, se torna pessimista, crítica e antissocial, mas quando desenvolvido, se torna obstinado, sensível e leal, o que os leva a grandes sacrifícios pessoais em troca de grandes realizações. O dono aqui desse canal, Bill Gates e Albert Einstein, são exemplos de melancólicos. Repare no olhar melancólico dos 2. O temperamento fica visível até pelo tipo de olhar. O próximo temperamento é o fleumático, que é representado pela água. E como a água, pessoas fleumáticas buscam um repouso se adaptando ao exterior, ou seja, são pessoas tranquilas, pacientes, que conseguem se adaptar em qualquer ocasião. São pessoas organizadas e diplomáticas, estando quase sempre rodeado de amigos. Tal como a água, eles se adequam ao ambiente e, por conta disso, precisam tomar cuidado para não se tornar totalmente passivo em relação à vida. Ele precisa tomar a iniciativa. A água parada é um ótimo local para mosquitos da dengue e outras larvas. Já a água represada e que será colocada em movimento se torna uma grande geradora de energia. Da mesma forma, o fleumático não controlado fica acomodado, desmotivado e indeciso, mas quando desenvolvido, se torna consistente, eficiente e confiável, o que os torna grandes exemplos a serem seguidos. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King
são dois grandes exemplos de fleumáticos. E por último, mas não menos importante, temos os sanguíneos, que são representados pelo ar. E como ar, pessoas sanguíneas são envolventes e que liberam energia. Ou seja, são pessoas de espírito alegre e extrovertido, espontâneas e que buscam serem o centro das atenções. São pessoas falantes, animadas e de fácil convivência, que gostam de estar com mais pessoas. Tal como o ar, os sanguíneos invadem o ambiente, precisando tomar cuidado para não se tornarem inconvenientes. Por conta disso, ele precisa treinar a adequação de discurso. O ar poluído mata, o ar limpo restaura o ambiente e salva vidas. Da mesma forma, o sanguíneo não controlado se torna inseguro, barulhento e exagerado, mas quando desenvolvido, se torna agradável, simpático e otimista. Gisele Bündchen e Usain Bolt são dois grandes exemplos de sanguíneos. E esses foram os 4 temperamentos. Lembrando que não existem temperamento bom ou ruim, nem suas características são boas ou ruins. Eles são, como o próprio nome diz, o tempero da vida de cada um. Se vamos usar bem ou não esse tempero, dependerá de cada um. Ou seja, não use o temperamento como um rótulo. Ele é apenas a base por onde cada um vive. E aí, qual é o seu temperamento? Diga aqui nos comentários, junto com as características que fez você reconhecer esse temperamento. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.